Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do programa Política de Leve. Hoje a gente vai receber aqui o vereador Heriberto Rafael, biomédico, mestre em Biologia Aplicada à Saúde pela UFPE. Atualmente está no seu quarto mandato como vereador do Recife, onde ocupa a função de primeiro secretário da Casa de José Mariano. Heriberto Rafael, seja muito bem-vindo, vereador. Prazer estar aqui, viu, Pedro? Obrigado pela recepção. Importante momento para a gente poder discutir, né, de maneira bem leve. Parabenizar pelo podcast e a todo mundo que vai nos acompanhar, ver um pouco da nossa história. Prazer estar aqui, tá? Que bom, é isso aí. Para você que está em casa, pega teu café, porque vem muito conteúdo bom por aí. Vereador, para começar esse programa, eu quero que você se apresente. Quem é Heriberto Rafael, fora da política institucional, no dia a dia? Rapaz, é difícil, né? Eu acho que a gente nunca recebe essa pergunta assim. É uma coisa que é difícil. O político nunca se define, né, na realidade. Mas como pessoalmente, eu me defino como uma pessoa sempre esperançosa. Eu acredito muito nas pessoas, eu tenho essa característica de acreditar realmente no potencial de cada pessoa, de se juntar, no quanto a gente consegue construir junto, se a gente puder diminuir as coisas que nos divergem e encontrar essas convergências, né, com cada pessoa. Então, eu sou um esperançoso, eu me defino como um esperançoso. Um sonhador, mas um sonhador no mundo, no plano real, mas realmente esperançoso, de depositar essa esperança nas pessoas, no coletivo. Então, eu tenho essa definição como esperançoso. Acho que é Uma boa é uma definição, boa né? definição. Me diga uma coisa, eu pesquisei um pouquinho sobre tua história e vi que você, aos 16 anos, já participava de alguns projetos sociais em algumas comunidades aqui do Recife, né? Isso. Como isso moldou tua visão para a política? Rapaz, é interessante, porque é o seguinte, eu, quando era jovem, acho que quando você é filho de um político, você tem o peso de saber como é essa relação dentro de casa. A política, ela exige muito do ator político, tem um nível de exigência muito grande, né? Então, eu sentia muita falta de meu pai no convívio do dia a dia da família, dentro de casa, porque eu encontrava muito com ele, às vezes, na atividade da rua, ou quando ele ia em algum momento específico, mas vivenciar aquele momento ali de uma vida escolar ou de alguma coisa, né, da nossa festividade e tal, mas era uma coisa realmente diminuta pelo exercício realmente da profissão, do dia a dia, de escutar, de abrir essa porta, entendeu? Então eu sentia muito isso. Eu dizia que não queria me envolver na política. E indiretamente estava envolvido, porque meu pai ele tinha umas escolas comunitárias na época quando a alfabetização não era o ensino na realidade, esse primeiro ensino que é a creche e tal, não era da prefeitura. Então a gente não tinha uma cobertura grande. Hoje ainda tem, toda a expansão que o prefeito João Campos fez, a gente ainda tem necessidade de vagas Uhum. e por isso que ele diz que vai triplicar a quantidade. E a gente vê lá na época que foi criada essas escolinhas comunitárias, que foi o pontapé desse trabalho social que meu pai desenvolveu, antes de ser vereador, inclusive. E a gente começou a participar. É indo lá ajudar, é venda, é pegando material, é fazendo alguma coisa, e estando ali naquele dia a dia. Isso começou a fazer com que as pessoas começassem a me questionar se eu gostaria um dia de participar. E naquele momento eu dizia que queria estudar, que queria ter minha formação, sempre tive isso muito forte na minha cabeça, de ter uma formação, de ter uma profissão, para a gente não fazer da política uma profissão. A política é um meio de transformação, é uma ferramenta para a gente poder fazer uma transformação, debater no campo das ideias, juntar pessoas, mas a nossa profissão ela é independente. Então eu fiz questão de seguir primeiro o caminho dos estudos, terminar, fiz o mestrado, estava bem encaminhado já com as coisas lá na Federal, a quem eu agradeço a todos os meus orientadores, professores, que nos ajudaram demais, em especial a Fábio Melo, que foi meu orientador, durante o mestrado, me ajudou demais. Então eu fico feliz de ter feito essa passagem lá, me ajudou a amadurecer muito, me ajudou a construir muita coisa que hoje trago para a política. Então, daquele momento eu não imaginava que isso ia fazer, mas toda essa proximidade, você conhecer, você começar a ver o quanto aquele pequeno trabalho tinha uma contribuição tão grande para o entorno, você começar a ver a capacidade que a gente tem de, se a gente se organizar um pouquinho aqui, fazer uma transformação. Imagine você agora no poder de estar dentro de um mandato, podendo tomar decisões que vão influenciar, né, diretamente naquele local, naquela comunidade, naquele bairro e como coletivo na cidade, no estado, no Isso. país. Então isso teve um papel determinante naquele momento da formação
né, do cidadão Rafael, primeiro, enxergar aquela realidade, uma realidade que era a que eu me inseria, mas depois que eu comecei a ir um pouco mais distante, mas aquilo me mantinha mais perto daquele convívio como um todo. Então, entender todo aquele entorno e a necessidade que aquilo tinha fez moldar esse cidadão que hoje traz toda essa experiência, toda essa vivência para a política. Sim, eu vi nas suas redes sociais que você se apresenta e se posiciona muito como um vereador do povo. Tem muito vídeo seu nas comunidades, muitos Isso. requerimentos atendidos. Mas quais outras bandeiras o vereador defende na Câmara Municipal? A gente tem, até para te dizer, que a gente começou construindo esse trabalho, eu acho que ele veio se moldando ao longo do tempo. Quando a gente chega na Câmara, a gente chega com uma ânsia muito grande, até para você que é o nosso eleitor, o cidadão que está vendo, a gente chega com uma ânsia muito grande de dar um resultado, né, de maneira muito rápida, de maneira muito eficiente. A gente busca de toda forma construir isso, mas às vezes a gente não entende como é que o caminho funciona Uhum. dentro da política. E a gente pode dizer que ao longo dos mandatos a gente veio evoluindo. E hoje eu digo às pessoas, e eu acho que a gente bota justamente como lema, são duas coisas, que a gente tem o Recife no coração, que é realmente a nossa grande bandeira de mandato, porque eu falo nossa, que é um coletivo, não é só, Sim. o vereador é aquela pessoa que está representando ali na frente, mas é um coletivo de pessoas que estão aqui por trás, que fazem com que esse mandato caminhe. Então a gente tem Recife no coração, mas a nossa principal bandeira é ter esse trabalho que dá resultado. E o que é um trabalho que dá resultado? É um trabalho que procura estar próximo para ouvir, porque a gente não vai conseguir levar uma necessidade de uma comunidade se a gente não está lá para ouvir. A gente não vive lá. Por mais que eu vá lá visitar, eu não consigo viver aquela realidade. Mas se eu tiver o mais próximo possível, eu vou conseguir conviver, entender, dialogar melhor com aquele pessoal para transformar aquelas necessidades num resultado final. E isso nos ajudou a aprender caminhos, a enxergar que às vezes a gente bate na porta da prefeitura, bate na porta do governo do estado, bate na porta de um deputado para pedir uma emenda quando está faltando um pouquinho de recurso para a gente transformar aquela obra que não ia sair naquele momento, mas que tem uma necessidade urgente de sair, né? Então a gente começou a aprender e amadurecer com isso e começou ao longo do tempo a enxergar que não adiantava só a gente estar indo fazer uma frente ou tirar uma foto ou fazer uma mídia, mas a gente tinha que ir para o lugar sabendo, ó, a gente vai para cá para trazer tal resultado. Então a gente fica focado nisso, de em cada bairro por onde a gente passar, a gente ir e levar algum resultado. Então essa é uma grande bandeira do nosso mandato, né? Sim. Levar um resultado, seja como for. Aí a gente vai abraçar as diversas causas que o Recife tem e as causas que vão surgindo cada vez mais forte também ao longo do tempo. Então é isso que é importante, a gente saber que a gente está sempre disposto a ouvir os nossos cidadãos recifenses, de todas as os bairros, de todas as classes, poder conversar com eles, entender aquelas necessidades e transformar isso em garantias, em lei, em processos dentro da prefeitura que gerem programas, que gerem obras, que gerem um resultado real na vida do cidadão. Então, falando em resultados, o senhor pode trazer para a gente alguns projetos aprovados ou que está em A trâmite? gente tem um bocado de projeto em trâmite. Eu estava até, quando você falou aqui, eu me lembrando aqui, só desse ano, a gente deu a entrada, eu acho que, se não me engano, em 7 a 8 projetos. E hoje a gente tem uma causa muito grande, que o pessoal do TEA e de doenças raras Uhum. tem nos procurado bastante, né? A gente tem um pessoal também com deficiência que tem nos demandado certas garantias, e a gente tem buscado trazer isso, transformar isso em leis, ou inclusive adequar algumas leis já existentes para que elas sejam de forma maior, mais contemplativas. Então a gente tem a ideia, primeiro, de isentar, por exemplo, os estacionamentos, o famoso Zona Azul, por determinados períodos de hora, porque a gente sabe que esse pessoal tem uma frequência muito grande, né, que vão aos médicos, vão fazer uma consulta, vão fazer uma terapia para melhoria. Muitas vezes eles precisam, pegam um Uber ou às vezes pegam um ônibus, tem uma dificuldade, então a gente está buscando criar esse mecanismo de fazer com que, por exemplo, se você for com um parente que vai lhe levar, seja amenizado, não se pague ali o estacionamento, tem alguma forma de uma carteira, uma Era identificação, isso que eu ia perguntar na prática, como funcionaria, né? Como exatamente, seria essa tem uma identificação? identificação. Hoje a gente tem, por exemplo, o Zona Azul de maneira online. Então, se a gente Sim. tivesse como cadastrar, a ideia é que a gente faça esse mecanismo de cadastro dessa pessoa que tem aí a deficiência, ou que tenha o TEA, ou que tenha alguma doença rara, que precise desse serviço,
e que se tem alguém que já é aquele carro específico que vai fazer em tal momento, quais são as terapias. Então, isso teria a pessoa como acionar através do aplicativo, né? Porque se ela for, ela utiliza. Se ela Sim, não for, ela não precisaria ocupar aquele espaço, vamos dizer. Né? A gente tem a necessidade de enxergar maneiras mais inclusivas. A gente está buscando, né, trazer, por exemplo, hoje a gente tem praças que podem ser adotadas por empresas para ter a zeladoria. Então, a sim. gente fez um projeto de lei agora, está em discussão lá na Câmara, para que a gente possa adotar espaços esportivos também. E com essa adoção, a gente poder adaptar esses espaços, inclusive, para que eles sejam inclusivos, que eles tenham a capacidade de ser inclusivos. Tanto a deficiência auditiva, como a deficiência motora, como para as pessoas que têm uma dificuldade com TEA, possam ter aquele ambiente garantido. Então, a gente tem uma série de leis, na realidade, que estão sendo discutidas hoje na Câmara. Às vezes a gente vai pegando cada uma pelo momento que vai chegando na comissão, eita, vai entrar na discussão essa, a gente vai lá, se abraça mais forte com esse projeto, vai discutindo, né? Então, tanto isso é da parte mais de leis, né, vamos dizer assim, mas a gente também tem projetos que a gente vive buscando como melhorias que são obras, que não é uma realização direta do vereador. O Sim. vereador não calça a rua, o vereador não faz a praça, mas ele vai fazer a cobrança, ele faz a articulação, ele corre atrás do recurso para que seja feito aquela obra. Então, a gente tem algumas obras hoje por diversos bairros que a gente está em brigas aí para que nos próximos meses, no próximo ano, a gente também tenha novidades importantes, né? Como, por exemplo, posso citar aqui a Praça do 15 ali, que é na Avenida do Forte, que é uma praça muito representativa para toda a zona oeste da cidade, uma praça onde tem uma circulação enorme de pessoas e que ela precisa de uma modernização, na realidade, uma melhoria na sua iluminação, uma melhoria dos equipamentos, e a gente está buscando isso junto ao prefeito, junto à secretaria, né, de infraestrutura, que é o vice-prefeito Vitor Marques, para que a gente possa, né, desenvolver e entregar àquela população a necessidade que ela clama tanto, que é um espaço de convivência, um espaço de interação da pessoa, um espaço onde ele possa promover a saúde, que lá tem uma academia, né, da saúde, mas que precisa realmente de uma melhoria do seu equipamento, que garanta essa segurança quando a gente tem uma iluminação melhor, uma presença da Guarda Municipal de maneira mais efetiva. Então, a gente busca esse trabalho que dá resultado é justamente ouvir essas necessidades que a população nos traz e tentar transformar ou em projetos de lei ou articular junto à prefeitura essas mudanças que vão gerar uma obra, uma melhoria, né, em cada bairro, em cada local da nossa cidade. Vereador, falando em aprovação, aconteceu, acho que foi no mês de junho, a aprovação da PL do Executivo, né, onde foi solicitado um empréstimo de 900 milhões, Isso. né? E essa aprovação aconteceu em duas votações dentro da Câmara, a oposição ficou exigindo transparência e outras coisas mais. Como vereador do PSB, como é que o senhor responde a essas críticas dessa Pessoal, oposição? eu fiquei até sem acreditar que a gente veria vereadores votando contra a prefeitura adquirir empréstimo. Porque é o seguinte, para que fique bem claro, a gente quando vai pedir um empréstimo, a prefeitura ela só consegue pegar um empréstimo do banco se ela tiver condição de pagar. Nenhum banco vai emprestar, Sim, né, a nenhuma prefeitura que não tenha condição de pagar. Se a prefeitura comprova, mediante uma apresentação realmente de uma planilha de gastos que ela bota, e de previsão orçamentária, o quanto ela vai gastar. E existe lei específica para que a gente seja regido para poder aprovar, né, um projeto de empréstimo como esse. Então, aí fica falando, eita, a prefeitura já pegou 2 bilhões com o BID, a prefeitura pegou mais não sei quantos milhões com a Caixa, pegou não sei quantos milhões de Finisa. Se aparecesse mais 2 bilhões e a prefeitura tivesse as condições e atendesse dentro das regras orçamentárias, eu aprovaria sem dúvida, porque a gente está vendo aqui que o que está sendo feito está sendo entregue para a população. Não é. A gente não pega esse recurso que vem de empréstimo e muda esse recurso à torta e à direita, não. Ele tem uma programação. Por exemplo, quando a prefeitura pegou o empréstimo do BID para fazer o Promorá, tudo passa por uma aprovação do BID também. É feita uma aprovação pela prefeitura, é feita uma programação e é feita uma programação pelo banco. Então, a gente tem a certeza de que todo aquele recurso ali ele está sendo investido para a melhoria da vida do cidadão recifense. Então, aí se fala em transparência, a transparência basta você acessar, você vai ver as obras onde é que estão sendo executadas, toda obra que é feita tem lá o seu valor. Tudo isso
é de maneira extremamente necessária, porque a gente sabe que se fosse a depender só dos recursos das prefeituras, não é um privilégio do Recife, nem uma deficiência do Recife de dizer, eita, precisa pegar empréstimo para investir. Todas as prefeituras fazem isso. A diferença é que a Prefeitura do Recife está conseguindo fazer de uma maneira que está, inclusive, conseguindo juros muito mais baixos do que o aplicado para as outras prefeituras que a gente está vendo pelo Brasil afora, como é o caso desse exemplo do BID. Uhum. Esses juros é muito mais barato, a condição é muito melhor de empréstimo e a gente vai ter resultados expressivos que a gente vai ver e que a gente já consegue ver, inclusive pelas entregas. A gente teve aqui a comunidade do bem, que foi entregue agora à unidade de saúde. A gente está tendo uma modificação enorme, que é aqui na Imbiribeira, uma modificação enorme dentro daquela comunidade, fruto desses empréstimos. A gente ontem estava junto ontem não, perdão, na quinta-feira estávamos junto com o prefeito, João Campos, entregando uma rua no Sítio das Palmeiras. O bairro é Cordeiro, mas a comunidade é Sítio das Palmeiras. Se a gente Fica for lá ali e na disser que é divisa, né? Cordeiro, dá uma confusão. É Sítio das Palmeiras. Cada um tem esse pertencimento, né, da comunidade, Uhum. que é interessante e é muito bom. E é uma coisa muito inerente do recifense. A gente estava entregando lá uma obra, pavimentação, mais de 3 milhões de reais, 500 metros de rua, com saneamento, com drenagem, a rua sendo entregue. Isso é fruto de diálogo, de construção, de aprovação de recursos. A gente conseguiu emendas junto ao deputado Heriberto Medeiros também, que colocou para que Uhum. fosse feita essa obra. Então, a gente tem uma gama de possibilidades, né, para que possa ser feito. Então, um dos caminhos, e um caminho que hoje é muito viável, é a aquisição de empréstimos. E não é diferente desse caso. Agora, o que a gente precisa ter é o seguinte: poxa, você pegou 2 bilhões de empréstimo. Quanto você já executou e quanto está na programação de executar. E a gente vem vendo a prefeitura fazer isso. Não adianta eu dizer que vou pegar outro empréstimo sem ter encaminhado aqueles que eu já pedi lá atrás. A prefeitura vem executando. Ontem, quinta-feira, foi entregue a rua de número 140 pavimentada. O prefeito anunciou lá, ó, essa é a rua 140. A prefeitura do Recife foi a cidade que mais criou vagas de creche do Brasil, né? É uma contribuição enorme para a nossa criança, para a nossa criançada e para o nosso futuro. A gente está vendo aí essas crianças agora terem um espaço para estar estudando, Sim, que é onde sim. elas devem estar. E isso tudo só acontece com os investimentos. E são investimentos a partir daí, dos empréstimos que estão fazendo barreiras, barreiras enormes que a gente não via mais ser feita na cidade do Recife. Essas barreiras de grande porte estão sendo feitas, que garante o sono de tanta gente e a tranquilidade de muitos outros familiares também, que não estão ali, mas que sofrem porque sabem que seus familiares estão. Então a gente tem essa clareza e transparência de que esses empréstimos, quando a gente vê que que já foi aprovado, está sendo encaminhado, pago e gasto em favor da população, e os próximos que irão vir. A gente viu como esse que foi aprovado agora, dos 900 milhões, que já tem previsão que é para a infraestrutura da nossa cidade. A gente tem a tranquilidade de votar, porque sabe que está atendendo os parâmetros da lei, a prefeitura tem condição de pagar e ela vai realizar obras que são urgentes dentro da cidade. Então, no caso, o senhor afirma com essa sua fala que a oposição hoje ela é contra o Recife, e não contra o prefeito. É isso. Veja, tem coisas que eles estão fazendo só por ser oposição. Eu acredito, porque eu, inclusive, disse isso no microfone lá do à parte. Uhum. Diante de todas as coisas que foram ditas lá no debate, eu disse: olha, o que vocês estão tentando justificar aqui é arrumar uma forma de dizer que estão querendo votar contra o empréstimo porque há alguma coisa que é divergente, que não pode, que não acontece, procurando um motivo, na realidade, para dizer que a coisa não merece a votação. Mas eu, sinceramente, penso que a aprovação desses empréstimos, a votação contra esses empréstimos é votar contra o cidadão recifense. É votar contra o cidadão, porque é recurso que vai se voltar diretamente para obras específicas, diretamente para as obras que a cidade mais precisa. E o senhor já acredita que a oposição é contra o povo. Mas essa oposição que está na Câmara Municipal é uma oposição que é atrás do like das redes sociais apenas? Não, vamos até esclarecer. A oposição, ela tem um papel Sim, fundamental, sim, né? É um papel fundamental. A gente, se não tiver oposição, a gente vai fugir aí da democracia, que é uma total. coisa que a gente defende indo e voltando, né? A gente não tem como negociar com a democracia. Nosso papel, a nossa maior defesa. Ela tem um papel importante. Agora a gente tem que botar uma oposição que precisa ter compromisso com a cidade.
Ela precisa ter compromisso com a cidade. E quando eu digo que ela tem compromisso com a cidade, é ela debater, ela colocar as coisas que precisam ser pontuadas, onde precisa melhorar, fazer as suas fiscalizações, mostrando, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado. A cidade tem muitas coisas a serem melhoradas. Ela é uma cidade com extremos desafios, desafios históricos, inclusive, Sim, desafios que fogem, inclusive, não é uma coisa só do Recife, vamos dizer, isso aqui é exclusivo do Recife. Por exemplo, os centros urbanos. Todo o Brasil, todos os países, na realidade, passaram por essa perda dos centros urbanos, né? A gente tem hoje, com o comércio eletrônico, a venda através dos sites, o e-comércio, dificultando muito e mudando muito a forma de comprar do brasileiro e, consequentemente, do recifense, e a gente vem vendo essas lojas físicas sofrerem cada vez mais ou mudarem o seu perfil. Então, a gente tem um problema hoje de ocupação de lojas no centro que ele precisa ser repensado. Aí fala, é culpa do prefeito João Campos que o centro está abandonado. O Recife é uma das cidades pioneiras em planejamento para repensar esse novo centro. sim. E, inclusive, Que é o recebe Recentro, visitas, o né? Recentro recebe visitas de outras cidades aqui do Brasil para entender como é que se dá esse planejamento, o que é que a prefeitura está pensando, como é que ela está desenvolvendo isso, criando realmente um norte para que a gente tenha uma modificação do perfil, uma adequação de alguns locais para que isso possa gerar novamente espaços ocupados, empregos, gerar renda para a população. Então a prefeitura tem buscado fazer o seu papel atraído, como por exemplo atraiu agora o IFPE, que vai funcionar lá no nosso centro, atraindo empresas para se instalarem e desenvolverem como empresas de telemarketing que chegaram para o nosso centro e estão ocupando e cada vez mais vão passar a ocupar através de incentivos fiscais, através de atração realmente dessas empresas de grande porte, para que a gente possa ter geração de emprego e, a partir daí, a ocupação daqueles locais, vindo retomando realmente o comércio, retomando a vida desses locais, aos poucos e gradativamente, claro, mas com planejamento, sem ser aleatório. Então, quando a gente diz que a oposição precisa ter um compromisso com a cidade também, é que ela não pense só em ganhar aquela atenção midiática ali no momento, vamos dizer, o famoso like, né? Aquela busca pelo like. A gente, hoje que vive nesse momento de redes sociais, a gente tem essa busca incessante por essa correspondência com o nosso público. Se a gente postou uma coisa, eita, não curtiram tanto, eu acho que eu estou no caminho errado. E às vezes a gente, nós como políticos, temos que tomar umas decisões meio indigestas, mas que são melhores para o futuro da nossa cidade, né, do nosso país, do nosso estado. Olha, e saindo desse cenário, né, municipal e trazendo para um cenário mais macro, no caso, as próximas eleições para o governo, é, possivelmente João Campos vai lançar a candidatura dele para 2026, não é Eu isso? sou um torcedor que isso aconteça, É tá? isso que eu ia perguntar. Você torce, mas acha que ele já está pronto para esse próximo passo? Eu acho que ele está muito pronto. Acho que ele está muito pronto. Ele demonstrou isso quando foi chamado por diversos prefeitos, por partidos, inclusive, para que ele participasse das campanhas, já ajudando as pessoas no segundo turno, né, com a sua popularidade, com o seu Uhum. jeito de fazer gestão, com os resultados que a gente vem vendo da prefeitura, de entregas, né, com a forma de gerir a prefeitura, que eu acho que virou um grande modelo, inclusive na parte de tecnologias. A gente tem hoje uma grande referência no Recife da nossa parte de governo digital. Então, a gente tem aí o modelo, né, de um jovem que tem a responsabilidade de saber cuidar e gerir da população, principalmente de quem mais precisa. Hoje, a gente tem 70% dos recursos da prefeitura sendo empregados nas áreas que são mais deficitárias, as áreas mais vulneráveis da nossa cidade. Então, isso é uma responsabilidade grande e você tem um modelo muito forte entregue. E eu acho que é o seguinte: político, ele tem um pensamento dele, mas também não pode fugir do chamado da população. Sim. E hoje o que a gente observa nas ruas é um desejo de que o modelo que o Recife vem empregando de gestão seja encaminhado para todo o Estado. Uhum. Um, um trabalho que entrega, um trabalho que tem rapidez de entregar, né? Ele não só entrega, mas ele tem a necessidade da urgência que a população sente para receber aqueles recursos, para receber aquela obra, para receber a melhoria que ele vem vendo. A gente vê o tamanho da geração de emprego que o Recife vem fazendo nos últimos tempos. A gente espera que o Estado faça isso. Eu brinco com o prefeito que eu digo a ele o seguinte: ele inaugurou para mim uma nova forma de fazer ordem de serviço.
Porque a gente antigamente ia para a ordem de serviço da prefeitura, a ordem de serviço, para a gente esclarecer aqui para todo mundo que está vendo, é o momento que a prefeitura vai lá, assina aquela obra para dizer a partir de hoje a obra vai começar. Uhum. E o prefeito João Campos ele inaugurou uma nova forma. As obras agora têm a ordem de serviço com a obra já rodando. Ontem quinta-feira, perdão, a gente foi numa obra de uma creche, a creche lá que fica no Compaz da Ariano Suassuna, na Abdias de Carvalho. A gente estava lá, quando a gente chegou para ver a ordem de serviço, a obra lá já estava levantando as escadarias. Na realidade, o corrimão que ia ser feito, as estacas já todas batidas. Então, a obra já acontecendo. Em vez de ser uma ordem de serviço, é uma visita à obra já, praticamente. Então, essa celeridade é o que o povo de Pernambuco quer. Porque a gente pode aí, por exemplo, eu estava observando um vídeo do deputado Pedro Campos. Eu tenho uma admiração muito grande, meu pai, colega dele lá, deputado federal junto, ele mostrando daquelas creches que o governo do estado anunciou, era 1 bilhão, se eu não me engano, de reais para fazer 50 creches, ou mais de 50 creches, eu não me lembro exatamente o número, e as obras sem começar. Uma ordem de serviço, ela carrega uma esperança muito grande para aquela população, de ver aquele resultado Uhum. sendo chegando para a sua cidade. E eu acho que o povo de Pernambuco quer essa celeridade que João tem dado no dia a dia. Então, começa a haver uma comparação inevitável de dizer, eita, Recife faz assim, Recife faz assado, Recife está entregando, Recife está fazendo. Isso vai acontecendo. E, na realidade, é natural, porque eu enxergo que a gente olha para os nossos executivos e vai fazendo isso. Ó, a gente queria que caminhasse dessa forma, e esse perfil de gestão e a capacidade de diálogo que João Campos demonstrou e vem demonstrando, o projetaram para a presidência nacional do partido, do nosso partido, Sim. o projetaram para dialogar e ser um dos grandes players do cenário futuro nacional, onde já se fala em João sendo uma figura representativa na centro-esquerda do nosso país, inclusive só perdendo para o presidente Lula em capacidade de diálogo, de inserção dentro da população, de conhecimento. Então é importante que a gente tenha essa, realmente a população enxerga nisso, e eu acho que ele está mais do que pronto. Né? Eu acho que ele está mais do que pronto. E não sou eu que decido, né, se ele está mais do que pronto. Eu acho que é a população Sim, realmente sim. que vem mostrando isso no dia a dia, vem mostrando isso na rua, vem mostrando isso nas pesquisas que já vêm sendo feitas, né, para governo do Estado. Então, eu acho que esse chamado é uma coisa que a gente que está na política deve sempre estar atento para ele, deve estar sempre de ouvidos abertos, né, para tudo, para a crítica e para o positivo também. Então, se a população está chamando e está pedindo para que o João Campos venha governador, eu acho que a gente da política, que está junto, que está com o pensamento convergente com ele, tem que acompanhar e ir-se embora para frente. Então, torço demais, sou um grande soldado aí dessa trincheira, que se for preciso a gente ajudar na luta, a gente vai estar junto nessa luta, porque eu acredito que essa forma de trabalhar que João vem implementando na cidade do Recife vai trazer muitos resultados para Pernambuco também. E o teu ponto de vista, João sendo eleito, Vitor Marques está pronto para Vitor, assumir? Vitor é um cara extremamente preparado. É porque é fogo que a gente já convive dia a dia, então a gente sabe a capacidade que Vitor tem de entrega, de realização, de gestão, gestão mesmo na ponta, de ficar lá acompanhando de próximo, sensibilidade para ouvir, a É, a gente capacidade. percebe que ele é uma pessoa bem técnica, né? Ele é muito técnico, mas ao mesmo tempo ele tem aquela capacidade de ouvir que eu acho que faz os grandes políticos se tornarem realmente grandes, é a capacidade de ouvir. Uhum. E quando ele não ouve e bota, ó, tá aqui, tô sentindo isso, deixo aqui. Ele é um cara que pega aquilo ali deixa ele quieto para ele ir atrás de resolver. Então, o Recife precisa desse perfil, sabe? De alguém que não se acomoda quando vê uma coisa e diz, eita, então esse buraco tá aí, não, esse buraco tá aí é normal. Daqui para a próxima semana ele tem que ser resolvido, ou semana que vem a gente resolve. Não, ele tem que ser resolvido agora. Ele é urgente. Ele é urgente, urgentíssimo. Então a gente sabe que um cara que tem esse perfil, que tem a capacidade de diálogo, que é um craque na gestão, que tem capacidade realmente de convergir com as pessoas. Ele é um cara que tem a capacidade de entender, ó, eu não penso muito bem o que Heriberto pensa nisso aqui, mas tem um ponto aqui no meio que a gente se encontra. E esse ponto aqui que encontra a gente pode desenvolver ele e melhorar a cidade. Eu acho que realmente esse ponto de vista dele ajuda. Então é um cara que está preparadíssimo para tocar a nossa cidade, eu tenho certeza. E a gente, muitas pessoas vão se surpreender, mas para mim não vai ser surpresa nenhuma,
porque já vejo no dia a dia a capacidade dele de gerir, e foi extremamente importante nessa primeira gestão de João para a gente ter os resultados que tem. E João é esse cara também, que compartilha das vitórias dele, que diz, ó, eu não sou e cheguei aqui sozinho e por causa disso. Eu tenho essa equipe toda que me ajudou. Então, ele, toda a inauguração, você vê que João faz questão de citar as pessoas que foram importantes para que aquele projeto seguisse, conseguisse ter resultado. E Vitor Marques foi um grande colaborador aí dessa gestão. Nos bastidores, a gente já escuta e já ouve que Lula vem para aqui, para Pernambuco, para subir em 2 palanques. No teu ponto de vista, isso pode fortalecer o campo progressista ou fragmentar? Na realidade, vê só, eu acho que eu até fico sem entender essa coisa dos 2 palanques, né? Sinceramente, porque eu vejo, por exemplo, a gente teve um grande ataque agora à nossa soberania, Sim, né? O Trump dizendo que vai taxar nossos produtos 50%. A gente viu o prefeito do Recife se posicionar. E aqui eu fico extremamente feliz que ele tenha feito isso, porque o Recife sempre teve essa capacidade de dialogar com o Brasil, os nossos prefeitos sempre tiveram essa capacidade de dialogar com o Brasil e de serem líderes nacionais. uhum, Os nossos governadores também. Mas a gente não viu a governadora se posicionar sobre isso. A gente nunca ouviu a governadora se posicionar a favor das pautas do, do lado progressista, por exemplo, que Lula defende. A gente nunca viu ela abrir a boca para dizer alguma coisa. Elogiar, todo mundo elogia quando é alguma coisa positiva, né? Agora, defender também as coisas que são, às vezes, amargas, são é precisas, necessário. né? Você precisa defender algumas medidas amargas. Eu sei que ninguém quer ouvir, eita, vamos taxar, aumentar imposto de alguma coisa. Agora, eu acredito que o único caminho da gente também resolver as coisas é se a gente pegar essa turma que ganha lá, os super ricos, e aumentar realmente a taxação deles. Eu acho até engraçado essa discussão da taxação, porque as pessoas escutam super ricos e acham que é quem ganha 7 mil, 10 mil, 15 mil. Esqueça É. isso, é uma turma que está num outro patamar, tá? É um negócio Inclusive, são muito 50 além. só, né? São São pouquíssimos. pouquíssimos, né? São pouquíssimos, se não me engano, no Brasil, acho que saiu em algum local que é mais de 1.000, Eu, pouco mais de 1.000 e tanto. Não eu sei. li um número bem menor do que esses. Poxa, é Isso é muito muito pouco. pouco. É. Enfim, aí para você ver esse universo. E isso aqui, a gente tá achando esse pedacinho aqui, esse pouquinho aqui de cima da pirâmide, vamos dizer que seja 5% da Uhum. população. A gente vai dar uma tranquilidade para uma tonelada de gente que recebe no máximo ali até seus 5.000 reais. E a gente sabe que a grande maioria da população não chega nem perto até desses 5.000. Então, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter um momento de se posicionar. E eu não vejo a governadora se posicionar. Então, eu não consigo enxergar qual é o ganho de Lula ter esses 2 palanques. Porque eu acho que na política a gente precisa ter lado. A gente pode até determinado momento a gente está do mesmo lado progressista e discordar de algumas Sim. coisas. Isso é natural. A gente tem, senão a gente teria todo mundo num bloco só. A gente tem, por exemplo, o PCdoB que tem um pensamento um pouco mais para a esquerda, o PSOL que tem um pensamento um pouco mais ainda para a esquerda, a gente tem o PSB que já é mais centro-esquerda, a gente tem, né, diversos campos aqui dentro do lado progressista que pensam esse progressismo e que divergem em alguma coisa aqui e acolá. Tudo bem, mas você precisa se posicionar. Qual é o lado que você está? Eu digo, a água morna não vai cozinhar a sopa, não vai dar uma sopa bem feita, não, tá? Não vai extrair o caldo, não. Então, a gente precisa entender aí que eu não vejo, eu não enxergo o porquê 2 palanques, se a gente só tem um lado que está declaradamente do lado do presidente Lula. Olha, eu tenho um bloco aqui no programa onde a gente troca um pouquinho de ideias sobre marketing, sobre política, redes sociais, certo? Como o vereador entende e enxerga essa importância do digital para a política? Rapaz, ó, é extremamente importante. Eu acho que, inclusive, mudou muito a forma de se fazer política. A gente hoje pode observar que eu sempre busquei muito ter uma proximidade nos nossos mandatos. Quando a gente começou, quando eu entrei na Câmara, fui eleito em 2012, né? Então, primeiro mandato lá em 2013, a gente tinha muito pouco ainda essa coisa da rede social, ainda era Orkut na época. Acho que o Orkut deve já estar extinto, Tá nem sei, certo, existe mas mais ninguém mais não. tem. Então, é o seguinte, a gente tinha esse perfil de ser uma coisa muito mais olho no olho, mão na mão, que a gente continua Política de rua, fazendo, né?
mas a política de rua e muito distante, porque as pessoas elas não tomavam conhecimento do seu dia a dia, por exemplo, Uhum. de trabalho, de mostrar ali, ó, o que é que você fez, para onde é que você foi, o que é que você visitou, como é que você conseguiu destravar aquela coisa. Você não conseguia fazer uma progressão na mente da pessoa para ela entender a caminhada que é desenvolver alguma coisa. Né? Por exemplo, para a gente pegar aquela ideia do projeto de lei do TEA, a gente recebeu um grupo de mães que são um grupo que defende, elas se unem e buscam melhorias para uma luta coletiva entre elas, Uhum. né, dessas mães de TEA. Elas sugeriram algumas coisas. Olha, a gente precisa desenvolver uma carteirinha para quem tem TEA, a gente queria ter acesso a isso, a gente queria que fizesse isso. Então, foi colhida uma série de sugestões e a gente já viu, eita, ó, esse processo aqui já está em tramitação, já tem um outro vereador que deu entrada, já teve alguém que já propôs, a prefeitura já está fazendo isso através de uma portaria, de um decreto. Então, tem esses aqui que a gente pode fazer um projeto de lei. Se a gente mostra isso no passo a passo dentro das redes sociais, as pessoas vão entender. E muitas vezes elas olham, eita, tu recebeu um grupo de mães com TEA, eu tenho um grupo de mães aqui com doença rara que gostaria de se reunir. Olha, eu tenho um grupo de um pessoal que pratica esportes, mas que a gente não está encontrando um local adequado. Então, as pessoas começam a ter essa interação a partir das redes sociais e fazem uma fiscalização muito mais próxima do político que ela elegeu. Então, eu acho, eu tenho quase certeza que hoje a maioria das pessoas que votou no seu vereador, deputado, etc., elas têm uma proximidade maior, porque pelo menos elas vão dizer, eita, porque tinha muita gente que você perguntava, votasse em quem para vereador? Não sei. Eu votei num ali que tinha um coração, não sei o quê. Tem Depois tanta lembrança, das né? redes sociais, elas começaram, eu votei em Heriberto, votei em Heriberto e tal, e ele me ajudou aqui na rua a ver uma questão da drenagem aqui que estava com problema, foi lá na prefeitura tal, não sei o quê, porque começou a ficar mais fácil das pessoas falarem, delas poderem trazer essa solicitação, essa reivindicação, sua crítica, seja lá como for, ó, não concordo com isso que você disse não, tá? Eu acho que às vezes a gente vai lá, por exemplo, defender uma melhoria para os policiais mesmo, no dia a dia. A gente fala muito que, eita, tá faltando policial, tá tendo uma grande insegurança. Verdade, verdade. A gente concorda com isso. A gente tem uma sensação de insegurança na nossa cidade, no nosso estado enorme, né? Mas a gente esquece do lado humano do policial também. E às vezes eu coloco muito lá de dizer, ó, a gente precisa valorizar esse pessoal, a gente precisa dar condições de trabalhar, a gente precisa ampliar a quantidade de policiais para que a gente tenha uma coisa mais efetiva. E aí tem gente que não, não é assim, não é assado, não sei o quê, mas a gente consegue ir discutindo, chamar a pessoa e dizer, ó, o que é isso? Por que isso que você está sentindo? O que é que aconteceu? Quando você vai lá e diz, ó, teve um problema na rede de esgoto de tal lugar, e a gente vê lá, ó, está acontecendo esse problema por conta disso, a gente buscou a prefeitura, o governo do estado, encontramos aqui essa dificuldade, vamos fazer isso. As pessoas olham, identificam na rede social lá e diz, ó, eu tenho um problema parecido com esse em outro local. Então você consegue ter uma capacidade muito maior de realização através do Uhum. digital, né? Você consegue chegar mais próximo de muito mais gente do que a gente chegava antes e consegue fazer uma prestação muito mais clara, né, do seu trabalho. Sim. Agora, realmente precisa ter uma coisa bem coordenada, bem pensada, uma atenção maior, né, que eu acho que vem sendo dada ao longo dos últimos anos com profissionais dedicados a isso, com pessoas voltadas a ajudarem nessa interação para que a gente possa realmente dar um resultado, né? Mas eu acho que mudou completamente a forma de fazer política. Agora tem um grande receio, que é Qual? justamente aquele que você falou lá atrás. É a política do like, a política do like, Uhum. pronto. E esse perfil do Coisa Digital passou, às vezes, a fazer com que pessoas usem de argumentos às vezes, que não condizem com a realidade, mas simplesmente para gerar a sua Um inquietude, bus, né? um buzz e conseguir gerar um like, conseguir Uhum. seguir seguidores, ficar mais conhecido, exibir um perfil com defesas às vezes que não tem a ver, inclusive, com a pauta municipal, né? É, É assim, eu sou, enfim, sou contra o aborto, só dizer, Uhum. né? Não é meu caso, mas sou contra o aborto, tá? Sou contra qualquer outra coisa que seja, que não tem a ver com a política municipal. Beleza, é um perfil, é uma declaração do perfil daquela pessoa, qual é o pensamento dela, qual é o lado que ela defende, mas diante da política municipal,
o que que vai fazer com isso aqui? Essa discussão aqui, ela não está nesse rol, entendeu? É claro que a cidade não está solta do país. A gente precisa ter um país robusto, a gente precisa de um estado robusto para ter uma cidade também pulsante e robusta. Sim, sim. Mas eu acho que o digital ele mudou realmente toda a abordagem da política, mas ela traz essa preocupação das pessoas que usam assim simplesmente para criar esse buzz, criar essa impressão de que ele é o único defensor, que é o único que faz as coisas, só porque ele está usando ali De um um cortezinho. cortezinho. É, Como profissional de comunicação e assim especialista em digital também, eu digo que o político ele tem que aproveitar o lado bom do digital, né? isso. Que é essa aproximação, é um canal de ouvidoria e também de prestar contas do seu trabalho. E um dado que eu vou lhe trazer, que eu acredito que o vereador não saiba ou sabe, é uma pesquisa do Dado Senado, que mostra que 45% das pessoas votam a partir do que vê do seu candidato Ó, nas redes eu não sociais. sabia dessa. Isso é um número muito É grande. muito grande, muito Podemos grande. dizer hoje que a política é feita 50% de digital e 50% da Da rua, rua, do do físico. físico, sabe? Mas Interessante, ainda né? nesse tema e nessa pauta, o vereador já passou por alguma fake news? Eu não, parando aqui para pensar, eu não me lembro assim de alguma fake news que tenham feito. Não lembro. No máximo que tenham dito que votei alguma coisa que não votei, ou colocar algum discurso assim na boca que não foi feito e tal. Eu acho que tem coisas. Se não me engano, teve alguma coisa quando a gente pediu para que fosse. A gente fez um projeto coletivo de lei lá na Câmara que era para que pudesse comercializar os produtos que são derivados de canabidiol. Sim. E botaram alguma coisa como o vereador votou pela liberação da maconha na cidade, tal, que não é Uhum. completamente Totalmente diferente, né? diferente, é. Mas assim, nunca tive problemas assim com uma coisa, né, de fake news e tal. Às vezes tem algumas pessoas que têm um perfil mais agressivo nas redes sociais por conta de alguma coisa que discorda e tal. Eu acho que é um ambiente novo para muita gente ainda. É claro que a gente precisa entender de onde vem essa forma de ataque, às vezes, que não são ataques ao trabalho, etc. Eles terminam migrando para um lado pessoal, entende? Porque acha que não conseguem dialogar realmente. Por causa do extremismo que a gente vive, Exatamente. né, no país, a gente tem algumas coisas que entram nesse extremismo, principalmente quando a gente posta alguma coisa relativa à pauta mais progressista e tal, que é um lado que a gente Sim. defende, ou em defesa do presidente Lula, e vem alguma agressão gratuita no campo pessoal e não numa crítica construtiva de trabalho. Acho que é natural, você também está super exposto ali, isso vai acontecer. Mas, de modo geral, as nossas redes sociais têm contribuído demais para o nosso trabalho, né? A gente tem encontrado muita gente disposta a dialogar, disposta a trazer ideias, o que é muito legal, né? Porque você vai se somando. Na realidade, a nossa democracia ela é representativa. Então, a gente está aqui para representar os anseios da nossa população. E quando a gente consegue, através desse diálogo das redes sociais, conseguir se aproximar de locais que a gente dificilmente chegaria, Uhum. eu acho que esse é o grande papel da rede social na política, né? Do campo digital Sim, na sim. política. Então, o vereador é ativo nas redes, faz stories, Faço posta stories foto, e tal. vídeos. Rapaz, eu confesso que eu sou meio acanhado para esse negócio, assim, eu fico meio, às vezes, acanhado, mas eu acho importante, principalmente que a gente informe, né, muita coisa, que a gente dê transparência a muitas coisas. Então, eu procuro sempre estar ativo, faço uns stories lá e tal, mas meio acanhado ainda. O vereador a gente já está chegando quase no finzinho. Eita, Deus. E nesse momento a gente tem alguns quadros aqui, que é mais de Vamos curiosidade, lá. bate-bola. Vamos nessa? Me diga um lugar preferido seu aqui no Recife. Rapaz, o meu lugar preferido, eu ainda acho que é a Rua da Aurora ali. Eu acho arretado, muito bonito as casinhas ali e tal. E agora que a gente tem a feirinha lá da Aurora, acho É, tá legal bem demais ali. bacana. Os cafés por ali por perto, né? E tal. Os barzinhos também. Acho ali muito, muito legal a Rua da Aurora. Mas é porque é difícil definir um lugar só pro Recife, né? Não é? Nosso Recife antigo também acho arretado demais. Mas tem um lugar que é especial no coração da gente, que é a nossa Rua da Lama, que é onde meu pai Lá no nasceu, tá? Cordeiro, né? Aí a Rua da Lama tem um cantinho mais aconchegante no coração. E me diga um livro ou uma música que lhe acompanha. Rapaz, ó, eu
fiquei agarrado demais com as democracias, como as democracias morrem. Acho que foi um livro bastante interessante. Li até há pouco tempo, na realidade, né? Então, para esse campo aí da política, acho que é um livro legal demais de ler. Acho que é importante para todo mundo, tá? Porque é um livro que, apesar de ter sido escrito já há um tempinho, a gente consegue enxergar a sua aplicação de maneira muito natural agora, principalmente com esses impasses de Trump, etc., os momentos que a gente vive, as nossas crises institucionais e tal. Então, é um livro bem legal, né? Eu sou muito ligado à música, gosto demais. E tem uma música assim que eu acho que é muito simbólica para mim, no dia a dia da gente ver essa coisa que eu gosto demais, que é Drão. Acho que foi até bastante tocada por enquanto, Uhum. né, no momento, né, por causa do falecimento de Preta Gil e tal. Mas acho o Drão uma música muito forte, né, que passa uma emoção muito grande. E aí é uma música que me acompanha muito. Mas, poxa, tem tanta coisa de música, tem tanto artista legal daqui da nossa terra também que tem músicas muito legais. Assim, tem Martins, que eu acho arretado, tem uma música dele, Deixe, que eu acho bem legal. PC Silva também tem várias músicas muito legais. Então eu sou muito ligado à música mesmo, eu gosto, toco um violãozinho e tal, tenho essa coisa de brincar, Numa né? pegada mais MPB. Não, eu toco de tudo, vê se toco de tudo lá, toco uns pagodinhos, toco uns sertanejos, toco uns MPB, toco uns rockzinho também, e aí, mas eu acho que essa turma aqui do Recife tem um bocado de gente aí legal, fazendo muita música boa, era bom que todo mundo, para aproveitar desse espaço para a gente pedir para a população dar uma olhada aí para os nossos artistas recifenses. É, tem muita gente massa mesmo. E me diga um hábito que ninguém imagina. Rapaz, agora já imagino, né? Porque por causa da rede social todo mundo vê, mas a corrida aí, né? Passei a correr, tô gostando pra caramba, assim, e tal, virou um hábito, né, que a turma não esperava, porque eu, assim, mas aí vai vendo que eu tenho essa coisa aí, criei essa paixão, e andar de bicicleta também agora, tô gostando pra caramba. Então virou um hábito que muita gente não conhecia, não esperava, mas que realmente está acontecendo e já todo mundo já tomou conhecimento por causa das redes sociais, né? É inevitável hoje a gente É, não tem querer como, né? postar, e principalmente uma coisa que a gente está agradando, né? A gente quer Sim. compartilhar para as pessoas ver se inspiram, ver se, né, entendem o quanto é bom você estar cuidando ali da saúde, tem uma coisa, né, que possa melhorar a sua vida, então a gente sente até na vontade para dizer, ó, gente, vê isso aí, vamos tentar, dar uma Cuida da oportunidade. saúde. Eu achava mesmo que não ia conseguir e tal, né? Achava que não ia conseguir, porque, poxa, gordinho, tal, pesado, eita, dói o pé, dói o joelho e tal, mas devagarzinho, entendendo os limites do corpo, pedindo ajuda, procurando ajuda profissional, tal, e aí a gente conseguiu desenvolver bem e tá correndo aí. Tá correndo, se tornou uma inspiração, né? Fica de exemplo aí para todo mundo. Legal, legal Começar a mesmo, para correr, a cuidar turma da se saúde. exercitar. E um sonho que você ainda não realizou. Rapaz, ó, eu costumo dizer que eu tenho muito mais coisa para agradecer da vida, do que coisa. Eu acho que sonho, aquela meta que a gente buscava assim alcançar. Eu tinha esse sonho de ser pai, já sou pai de duas meninas, tal, muito, muito realizado com essas minhas filhotas. Então, era o grande sonho que eu tinha na vida, realmente era de ser pai. Eu acho que é uma virada de chave grande, né? Porque você passa a deixar de ser o centro do mundo, né? Você passa agora a Uhum. viver pelo outro também, né? Então, isso é uma coisa que me era um grande sonho e eu realizei. Aí eu acho que a gente tem alguns sonhos pequenos, assim, menores, que eu acho que também são sonhos que eu gosto muito de conhecer outras culturas, entender. Então, tenho um sonho ainda de viajar para muitos lugares, conhecer culturas diferentes, né? Entender melhor essa vastidão desse mundo da gente aí, para também procurar nessas outras formas de cultura, nessas outras vivências, trazer algumas inspirações que melhorem aí a nossa vida no dia a dia, o nosso convívio com as pessoas, com a nossa população, enquanto político, né? Enquanto vereador, que essas contribuições possam trazer melhorias. Então, acho que tenho esse sonho de conhecer ainda mais essa vastidão aí desse mundo e, né, que a gente tenha um lugar, um grande sonho é que talvez seja a gente tenha um lugar cada vez mais justo para toda a população, que a gente possa ter um lugar cada vez mais igual, um lugar cada vez mais democrático e mais justo para todo mundo. Vereador, agora a gente vai para o quadro de Você para o Mundo. Três perguntas, bate bola, responde o que vem na cabeça. A primeira, para você, o que é ser político? É ser a ponte da realização. Acho que o político é a ponte e o grande ouvidor, vamos dizer assim, da cidadania. É aquele que tem que ter a capacidade de sentir, se colocar no lugar do próximo
e buscar justamente entender que você precisa se sacrificar realmente um pouco, né, de deixar um pouco de lado o que você pensa, o que lhe convém, mas também juntar com aquilo que aquela população está sentindo e transformar aquilo, né, numa melhoria, numa visão de mundo, é ter paciência para debater e Uhum. mostrar, entender, tem uma pessoa que pensa diferente de você. Não é convencer a pessoa, é realmente debater para você tentar chegar num local que você diga, realmente, poxa, o pensamento dele me ajuda nesse ponto aqui, e o meu pode ajudar ele nesse aqui, e a gente convergir e transformar. Então, é você ter a noção, acho que político é justamente esse grande agente de mixar as coisas, buscar somar com as pessoas para transformar nosso ambiente como um todo. Seja ele através das coisas mais práticas mesmo, que é obra, lei, etc., mas seja ele um criador de harmonia, vamos dizer assim, até nos ambientes que às vezes não precisa. Então, acho que o político é essa grande. E que se sinta inquieto, que seja o grande inquieto, ele nunca se conforme com o estado que as coisas estão. Porque a gente, quando se inquieta, a gente busca É, melhorar, né? Então, acho que é verdade. isso. O papel do político é esse. E se um dia o senhor acordasse e toda a sua trajetória fosse apagada, tudo, tudo, tudo até agora, mas o senhor pudesse resgatar três coisas, pode ser pessoas, momentos, o que e quem você resgataria? Eita, dona, isso aí é bronca. Eu resgataria logo minhas duas vó, que eu sinto uma falta danada, porque é aquele local de afeto, né, que a gente busca resgatar. Então, as avós já vem logo, de primeira, assim, resgataria as minhas avós, porque é um local que traz aquele conforto, o aconchego, né, Uhum. de humano mesmo, assim, um lado mais humano. Mas, e vamos lá para a história toda, eu acho que resgataria sempre essa inquietude, né? Eu não queria deixar nunca de ser inquieto, de ter tido essa oportunidade de trabalhar aquela coisa do lado social, de conhecer um pouco desse lado social, né? E fazer com que isso, porque isso me moldou como cidadão, independente da política, independente de ser vereador, aquele lado do trabalho social, da vivência ali, me fez querer coisas melhores, me fez buscar e lutar por coisas melhores. Então, essa inquietude entra também nessa questão aí. Eu acho que resgatar as avós e não perder essa inquietude, essa vontade de buscar melhorar, seja qual for a forma, porque às vezes a gente pode melhorar mesmo Sim. sentando. Quando você é um profissional do jornalismo, é um profissional dedicado a mostrar e lidar com a verdade, você está contribuindo demais para o mundo. Você está contribuindo absurdamente, você não tem o tamanho da sua contribuição. Quando você é o gari que está ali fazendo o seu trabalho com o maior esforço, com a maior dedicação, mesmo que muita gente desrespeite, você consegue se manter sereno e continuar fazendo seu trabalho, maluco, você está dando uma contribuição gigante para isso. Então, que a gente possa, né, ter esse discernimento de buscar ajudar, de buscar colaborar, de buscar fazer, independente de qual Dar o local a gente melhor, né? esteja, né, independente de É. qual profissão a gente esteja, qual local. Eu acho que é uma coisa que eu quero guardar para sempre comigo, por onde eu for, porque eu acho que a política vai passar em algum determinado momento, né? Eu enxergo isso, que já já a gente também tem que alçar outros papéis, outros planos, né? Em algum outro momento lá para frente, mas que a gente siga nessa vontade de colaborar para que a gente tenha uma sociedade melhor. E a terceira coisa? Você só falou Eita, falei duas. duas. Ou Rapaz, pessoas. não, as avós, né, foi uma, falar Posso dessa dar uma questão chance para da suas filhas? inquietude e minhas filhotas. Não, então, aí tava pensando, porque você nunca pensa o mundo sem as filhotas, né? Pois Não é. dá, mas assim, eu não traria só as filhotas, eu traria minha família, porque é, elas são, obviamente, como Uhum. eu disse, você passou a viver, inclusive, eu acho que quando as filhas nascem, você passa a viver por, né? Sua vida deixa de girar em torno de você É. e passa a girar nessa outra frequência. Mas a família como um todo, porque a família é esse laço. Eu falei as avós porque hoje é o ponto que mais tem a carência, né? Elas não estão mais aqui comigo e tal, mas a E a família nossa como um essência, né? todo, né? As A avós. família, a família você não, você ter essa família assim perto, ter esse que é seu referencial, meu referencial pelo menos muito forte, a minha família. Todo mundo convive comigo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Então, eu acho que a família estando perto ali, você resgatar essa turma toda é demais. Tem que trazer todo mundo para perto para a gente estar onde a gente está hoje, para a gente ser quem a gente é hoje. A gente precisou de tudo isso, né?
Então, acho que resgataria todos eles junto com os amigos também, porque esses amigos ajudaram demais, né, na vida toda, na formação, no caráter e tudo. Então, é a família com amigos. Bota todo mundo no bolo só e traz para cá. Pronto, vereador, agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Ó, eu acho que eu repeti bastante, mas eu acho que eu vou bater nessa tecla de novo. É que a gente procure sempre estar contribuindo para somar, para ser realmente positivo na vida das pessoas, do nosso entorno. Eu sei que às vezes a gente passa por umas dificuldades e quer resolver a nossa guerra, né? Mas eu acho que é muito mais importante a gente pensar no coletivo, pensar em conjunto, a gente buscar estar colaborando, porque aí quanto mais a gente contribui para o nosso entorno. Quanto mais a gente contribui, a gente se entrega, a gente também recebe isso junto, porque a gente é um mundo todo, a gente é um coletivo, nada da gente constrói sozinho. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar para todo mundo. Vereador, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom o papo, leve, bacana, cheio de informações. Foi bom conhecer mais da sua Que trajetória, também massa. do teu mandato, da tua luta. Obrigada, É viu? isso. Eu que agradeço aí pelo espaço. Importante demais a gente debater a política assim com leveza, ter esse espaço para conversar um pouquinho também fora dessa caixa da política. Muitas vezes a gente só bota o político nela, né? E a gente é cidadão, a gente é ser humano também. Então acho que foi muito legal. Fico feliz demais de ter essa oportunidade e estou à disposição sempre, viu? Quando precisar mais vezes aí para a gente bater um papo legal, estou às ordens lá. Joia. Onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. No Instagram é heriberto.rafael. Hoje a gente está muito mais focado no Instagram. Sei que já tem gente no TikTok, não sei ver, não sei o que lá, não sei o que lá, mas estamos no Instagram, porque a demanda é danada de grande já lá no Instagram. Então a gente quer continuar dando esse feedback mais rápido, mais próximo às pessoas. Então a gente está bem focado lá no Instagram. Nosso mandato lá, nosso gabinete, está sempre aberto na Câmara. Pode lá procurar, Heriberto Rafael, a gente recebe. Eu procuro atender sempre a população em geral. Muitas vezes chegam as pessoas e perguntam, mas você vai receber lá mesmo? Você recebe, pode ir e tal. Eu gosto dessa proximidade, desse contato, porque eu acho que a gente também foge um pouquinho do lugar comum quando a gente Uhum. recebe outras pessoas que não estão acostumadas. E deixe lá suas sugestões nas redes sociais, conversa com a gente, manda lá suas críticas, o que é que você acha que pode melhorar. Chama a gente para tomar um café, que a gente vai também. Estamos às ordens, de verdade. Sigam o vereador e também não deixem de me seguir nas redes, @Kate Cavalcantes. Segue aqui o nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse programa com quem precisa assistir e até o próximo sábado. Tchau, tchau, gente.